Graça e paz mais que vencedores. Boa noite, queridos. Que o nosso bom e eterno Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma edição do nosso Anoitecer com a Palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem para compartilhar com vocês e essa palavra vai abençoar poderosamente a sua vida e a sua família. Fique até o final desse vídeo. Daqui a pouquinho estaremos orando juntos. Se você tem um pedido, deixe nos comentários. Escreva também o nome das pessoas que você quer que Deus abençoe. E depois dessa mensagem estaremos orando juntos e Deus vai abençoar a vida de todos. Amém? Quero ler uma passagem bíblica que o Espírito Santo colocou em meu coração para essa noite, que está aqui em Hebreus, capítulo 11, versículos 35 a seguir. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Queridos, uma pessoa que não tem muito conhecimento da Bíblia, ao ler uma passagem como essa, ou ouvir essa leitura, pode pensar que esse texto está falando sobre um grupo de pessoas infiéis, desobedientes e que viviam contra o propósito, a vontade e a palavra de Deus. Mas, na verdade, você que conhece a palavra de Deus, você sabe que Hebreus 11 é considerado o capítulo dos heróis da fé, onde o autor coloca uma relação de homens e mulheres que foram fiéis a Deus, que enfrentaram muitas lutas, mas viveram para Deus nesse mundo. E esse texto está falando exatamente dessas pessoas fiéis, servas de Deus, mas que pagaram um alto preço, inclusive morreram sem alcançar aquilo que acreditavam. Você que lê a palavra com atenção, você vai perceber que até aqui o autor de Hebreus havia destacado os feitos vitoriosos da fé, conquistas, livramentos, milagres, bênção de Deus, relacionamento com Deus. Mas agora, nesse capítulo, ele mostra o outro lado, o lado da fé que persevera mesmo sem ver o milagre. Isso aqui é simplesmente maravilhoso, porque não diz respeito apenas a esse grupo de heróis da fé, mas perseverar, ser constante, servir a Deus, mesmo sem ver o milagre, sem receber aquilo que se acredita. Só aqueles que são fiéis, só aqueles que decidem amar a Deus acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. E eu creio que essa palavra está falando de você. Você que está aqui, que já enfrentou tantas lutas e talvez esteja enfrentando um deserto, um tempo tão difícil, mas você continua sendo fiel a Deus. Por quê? Porque você é o herói da fé desse tempo, que serve a Deus acima de qualquer situação,
que vive para Deus, não importa se você alcança aquilo que você sonha. Se você é essa pessoa, você é de fato um herói da fé desse tempo. Não como esses aqui, que perderam sua vida, mas não se entregaram. Embora nós sabemos que existem alguns lugares, algumas nações, países fechados, que servos de Deus, serva de Deus, estão entregando sua vida, perdendo a sua vida nesse mundo, mas não negociam a sua fidelidade a Deus. Você vai observar aqui que alguns experimentaram ressurreição e livramento. Em toda a Bíblia você vai perceber isso, que alguns homens de Deus, mulheres de Deus, viveram milagres extraordinários. Deus livrou, como por exemplo, Daniel da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego lá da fornalha de fogo, tantos e tantos outros. Mas você observa que outros, igualmente fiéis, foram torturados, perseguidos e mortos. Por quê? Por que que Deus livra uns e permite que outros, como Tiago, perdeu sua vida? Como Estevão, primeiro mártir, morreu apedrejado? Como João Batista? Tantos outros, né, que foram decapitados, homens fiéis. João Batista, o precursor de Jesus, foi o homem que veio ao mundo para anunciar a vinda de Jesus, preparando o caminho para Jesus, para a chegada do Messias. Ele morreu decapitado. Por quê? Por que que Deus permite isso? A diferença não estava no tamanho da fé deles, mas no propósito de Deus para cada um. Cada um daqueles homens tinha um propósito de Deus. E o importante é que todos eles viveram esse propósito. Aqueles que foram salvos, amém. Os que perderam a vida, amém. Eles viveram a história de Deus para as suas vidas. Por isso, querido, querida, que vocês não podem fazer comparação da sua vida com a vida de ninguém, porque Deus tem uma história para cada pessoa. Se você está passando uma luta, uma tribulação, uma tempestade, uma guerra muito violenta, você só está nessa situação porque você consegue suportar. Você é um soldado forte, um homem forte em Deus, uma mulher resistente em Deus, e você vai suportar tudo isso porque Deus é a sua força e você está vivendo o propósito de Deus. Se você é fiel, você está vivendo o propósito, o plano que Deus tem para a sua vida. Esses homens e mulheres não aceitaram nenhum benefício que em troca tivessem que negar sua fé, pois eles estavam olhando para algo maior, que era a superior ressurreição que diz o texto aqui, isto é, a recompensa eterna. Eles estavam passando por todas as lutas, olhando para a eternidade, para a salvação, e assim é você. Passe por suas lutas olhando para frente, passe por suas tribulações olhando para Cristo. Viva o propósito de Deus, porque o Senhor, Ele está presente na sua vida e Ele vai te conduzir à vitória. A recompensa vai ser poderosa na sua vida. Esses homens entregaram suas vidas, mas não quebraram sua aliança com Deus. Eles não receberam a promessa nessa terra, mas sua postura de fé os levou a conquistar a maior de todas as promessas, a vida eterna. E o que importa é exatamente isso, a vida eterna. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus? O que adianta você conquistar todo tipo de vitória nesse mundo, obter todo tipo de bênção e se perder? O que adianta ser um homem rico, poderoso, bem-sucedido e perder a salvação? O que adianta ser uma mulher realizada, alcançar todos os sonhos, os alvos e projetos e perder a sua salvação? Não adianta. Então, nós precisamos lutar para viver o propósito de Deus. Dias maus existem para todos nós. Eu vou repetir, dias maus existem para todos nós. Acreditar ou não, não faz a diferença. Todos viveremos
dias de sofrimento. Essa foi uma sentença gerada pelo pecado. Não temos como escapar dela. Agora, a nossa postura nos dias de lutas pode fazer a diferença nos resultados. Amém? Uns têm bons resultados, outros têm resultados negativos, porque depende da postura de cada um. E uma das terríveis atitudes em tempos difíceis é quando a pessoa se revolta contra Deus e permite que seu coração seja blindado por uma capa intransponível onde a palavra de Deus não tem mais espaço. Uma pessoa que enfrenta uma luta, uma tribulação, e ela endurece o coração, petrifica o seu coração, e a palavra bate e volta. A palavra é lançada e volta. Não tem mais acesso ao coração da pessoa, porque a pessoa petrifica, endurece o coração de tal maneira que a palavra não entra mais. Nós não podemos entrar por esse caminho. Não importa a luta que você está enfrentando, continue com seu coração cheio de Deus. Escreva aqui nos comentários: Senhor, não importa o que eu sofra, serei fiel para sempre. Senhor, não importa o que eu sofra, serei fiel para sempre. Nos dias de tempestades, olhe para o futuro e creia que o descanso vai chegar um dia. Seja qual for o cenário que você esteja vivendo nesse momento, não negocie sua fé. Talvez você não veja o resultado imediato da sua fidelidade, mas Deus está acompanhando cada um de seus passos. Ele está presente. Ele conhece os passos do homem que serve a Deus, da mulher que serve a Ele. O Senhor acompanha a vida, as decisões, o dia a dia, os mínimos detalhes da vida daqueles que são fiéis a Ele. O Senhor é justo e recompensará cada lágrima, cada renúncia e cada ato de fé. Esses homens, essas mulheres que morreram, mas não negaram a sua fé, foram coroadas, foram abençoadas e receberam a sua recompensa na eternidade. Passaram por situações terríveis desse mundo, mas foram reconhecidas e honradas no céu, na eternidade, na presença de Deus. Então, irmão, irmã, continue firme, mesmo sem ver o resultado na sua frente, continue, seja perseverante, constante, sirva a Deus com fidelidade, com lealdade, com perseverança, porque o Senhor está trabalhando por ti. Deus está trabalhando por você e Ele vai abençoar a sua vida dentro do propósito dEle. Amém? Receba essa palavra e creia, o Senhor está contigo, Ele está presente para abençoar a sua vida. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, que o Senhor fortaleça a vida de todos que nesse momento estão enfrentando uma luta, uma adversidade, uma perda, todos que estão enfrentando uma tribulação, que eles, meu Deus, recebam agora uma motivação especial, uma ativação no seu coração para que eles continuem firmes, inabaláveis na tua presença. Pai, muito obrigado por todas as bênçãos, todas as vitórias, e eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa que está enfrentando um deserto, o vale, uma luta, uma tribulação, a enfermidade, o vício, uma situação na família. Ajuda cada um a vencer esse inimigo, esse adversário, porque no Senhor nós podemos vencer. Que cada um que está aqui possa ser como esses heróis da fé, esses homens e essas mulheres que perderam sua vida aqui nesse mundo, mas não negociaram a sua fé. Continua abençoando meu irmão e a minha irmã. Olhe para cada pedido que está aqui nos comentários, para os nomes que foram deixados aqui, que o Senhor abençoe, toca nessa pessoa, remove a enfermidade, expulsa o inimigo, repreendemos os vícios e que o Senhor abençoe a vida deles em todas as áreas. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e eu prometo que a glória
darei ao Senhor hoje e para sempre. Amém. E graças a Deus. Foi abençoado com essa palavra? Então, deixa a sua curtida, é muito importante. Compartilhe, irmão, o link desse vídeo com outras pessoas e nos grupos que você participa. Deus abençoe sua vida, sua família. Fiquem todos com Deus e nunca se esqueça, você nasceu para vencer.